Olá pessoal, eu sou Mário Vasconcelos e estamos dando prosseguimento ao curso de Raciocínio Lógico do Universo Numérico. Esta aula é bastante especial, pois abordamos uma das raízes da lógica, que é a argumentação. Por isso, pela sua importância, ela será um pouquinho mais longa que as demais, mas recomendo fortemente que assistam toda a aula com bastante atenção, pois ela vai lhes dar uma ótima e importante base sobre o assunto, ok? Aristóteles, que viveu no século IV a.C., ele estudou a técnica de argumentação em busca da verdade. E, na sua obra Organon, ele cita a análise. Naquela época não se chamava lógica. Mas o nome lógica vem de logos, que originou a palavra leigen. E essa palavra tem vários significados. Para nós, o que chama mais atenção é o significado de organizar. No nosso caso, organizar premissas para chegarmos a conclusões, certo? O que é uma premissa? Uma premissa pode ser formada por uma proposição simples ou composta. Se precisarem revisar os conceitos de proposição, há um link aqui no alto para a aula 01 que trata desse assunto. Um argumento, então, ele é formado por algumas premissas e uma conclusão. Aqui nós temos um exemplo. Proposição 1. Quem nasce em Minas é mineiro. Proposição 2. Todo mineiro é brasileiro. Proposição 3. Todo brasileiro é da raça humana. Proposição 4, nasci em Minas. Essas são as premissas. E logo abaixo, a conclusão. Logo sou humano, seria a conclusão. A conclusão de um argumento geralmente vem precedida das palavras logo, por conseguinte, em consequência, portanto. Aqui temos um exercício de um grau de dificuldade baixo, mas que numa prova, se não dominarmos os fundamentos teóricos, pode ser uma casquinha de banana. O que ele pede? Olha só. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a conclusão do seguinte argumento. Se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Pedro é engenheiro. Logo, Pedro fez faculdade. Facilmente nós identificamos a palavra logo e, na sequência, a conclusão que é Pedro fez faculdade. Alternativa E. Mas vamos explorar um pouquinho mais essa questão. Olha só. Quantas proposições simples nós podemos identificar no argumento? Temos duas. Vou chamar de P a primeira, Pedro é engenheiro. Vou chamar de Q a segunda, Pedro fez faculdade. E quais são as premissas do argumento? A premissa 1 é, se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Uma proposição condicional, ou implicação. A premissa 2, Pedro é engenheiro. Uma proposição simples. E a conclusão é, Pedro fez faculdade. Nessa estrutura de premissas e conclusão, nós podemos enxergar uma implicação. Talvez assim fique mais familiar para vocês. O link para a aula sobre implicação também está logo aqui acima. Se tiverem dúvidas, sugiro revisarem a aula. E vocês lembram que para uma proposição condicional ser falsa, é necessário que o antecedente seja verdadeiro e o consequente falso. Para um argumento ser válido, é necessário que as conclusões e as premissas sejam verdadeiras. Um caso especial de argumento, que é muito frequente em concurso, é o chamado silogismo categórico, também chamado de silogismo aristotélico, pois ele foi citado pela primeira vez por Aristóteles. A característica desse argumento especial é que ele tem apenas duas premissas e uma conclusão. E também tem um termo chamado termo médio, que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. Temos aqui um exemplo. P1, vou chamar de premissa 1. Todo homem é humano. Premissa 2. Sócrates é homem. E a conclusão, logo, Sócrates é humano. O que é o termo médio? O termo médio é um elemento que aparece nas duas premissas e não aparece na conclusão. E o que ele chama de premissa maior é a que contém o termo maior, que culminará na conclusão. A premissa menor é a que contém o sujeito da conclusão, certo? Então, identificamos aqui o termo médio como homem. Um exemplo de exercício que pede esse conceito. Em um silogismo, o termo médio é o termo que aparece em ambas as premissas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual é o termo médio do seguinte silogismo. Todo homem é mortal, nenhum mortal é pedra, logo nenhum homem é pedra. Nós vamos aproveitar esse exercício para ilustrar os diagramas, que serão objeto de nossa próxima aula. Portanto, observem que a cada premissa exibimos o respectivo diagrama na direita. Então, quais as nossas premissas? Primeira, todo homem é mortal. Percebam, o grupo dos homens está contido no grupo de mortais. O grupo dos mortais
por sua vez, possui muitos outros grupos dentro dele, que não aparecem aqui, não vem ao caso. Mas o grupo dos homens é um deles e está contido no grupo dos mortais. Vamos à segunda premissa. Nenhum mortal é pedra. Então, no diagrama, representamos o grupo das pedras por um grupo que não tem nenhum contato com o grupo dos mortais. Ou seja, não há elementos comuns entre eles. Na primeira parte da aula sobre negações, vocês encontram um conteúdo que pode ser útil sobre conjuntos. Confiram se tiverem dúvidas, o link também está aqui acima. Mas, continuando, prosseguimos para a conclusão, que é nenhum homem é pedra, o que faz todo sentido. Como é que um elemento do grupo homens poderia pertencer ao grupo pedras, nesse caso? Impossível, certo? Voltando à nossa questão, pergunta-se qual é o termo médio, e há pouco vimos que o termo médio aparece na premissa maior e também na premissa menor. Então, deduzimos que o termo médio, nesse exemplo, é mortal. Alternativa A. Perfeito? Outra questão bastante comum em concursos é a que exige do candidato o conhecimento da estrutura do argumento, identificando se o argumento se faz por afirmação, que é o chamado modus ponens, ou por negação, que é o chamado modus tollens. No nosso exemplo, se corro, então canso. Corro, logo canso. A premissa antes da conclusão afirma corro, logo é modus ponens. No outro exemplo, se corro, então canso. Não corro, logo não canso. A premissa antes da conclusão nega o verbo correr. Não corro, logo é modus tollens. Uma dica, para não esquecer, com as iniciais de afirmar, ponens, negar e tollens. Alice parece não tricotar. É uma dica. Vocês podem pensar em algo mais eficaz. Ok? Vamos a um exercício sobre o tema. Assinale a alternativa que representa a estrutura do seguinte argumento. Se João é professor, então João ministra aulas. João não é professor, logo João não ministra aulas. Fica claro se tratar de um silogismo aristotélico ou categórico, pois este argumento tem duas premissas e uma conclusão. Fica claro também que a premissa menor é uma negação. João não é professor. Logo, por se tratar de uma negação, a estrutura é modus tollens. Alternativa A. E quando é que um argumento é inválido? Isso ocorre em duas circunstâncias. Primeiro, quando a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão, e segundo, quando as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, caso em que o argumento recebe o nome de sofisma. Um exemplo do primeiro caso. Os homens vivem na terra, os mamíferos vivem na terra, logo, os peixes vivem na terra. Vamos analisar as premissas. Os homens vivem na terra? Verdade. Os mamíferos vivem na terra? Verdade. Passando à conclusão, logo os peixes vivem na terra. Também é verdade, mas não há um encadeamento lógico, uma relação causal entre as premissas e a conclusão. Ou seja, as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira, mas o argumento é inválido, porque você não consegue deduzir a conclusão a partir das premissas, não existe um vínculo entre elas, certo? E nós podemos atribuir um valor falso ou verdadeiro a proposições ou premissas, mas não se pode falar em argumento verdadeiro ou argumento falso. Os argumentos só são válidos ou inválidos. Vamos à segunda possibilidade de argumento inválido. É quando as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Lembra da condicional? Antecedente verdadeiro e consequente falso. Premissas verdadeiras, conclusão falsa. Vamos ver. Premissa 1. Não danço e navego. Uma proposição composta conjuntiva. À direita, nós representamos na simbologia do raciocínio lógico. Premissa 2. Se atiro, cavalgo. Uma proposição composta condicional, certo? Uma implicação. Premissa 3. Salto e cavalgo. Outra proposição composta conjuntiva. E a conclusão, se salto, então danço. Ora, estamos considerando todas as premissas verdadeiras. Para que a premissa 1 seja verdadeira, é necessário que ambas as proposições simples sejam verdadeiras. Por questões didáticas, estamos representando aqui todas as proposições verdadeiras como verdes e as falsas como vermelhas. Então, se não D é verdadeiro, o valor de D será falso. Ok? Já identificamos lá na conclusão o valor lógico de uma proposição simples, que é o consequente. Vamos continuar. A premissa 2 tem que ser verdadeira também, mas ela não nos acrescenta muita coisa,
pois nenhuma das proposições simples compõe a conclusão, certo? Então vamos passar à premissa 3. Para que ela seja verdadeira, ambas as proposições S e C devem ser verdadeiras. Ou seja, se S é verdadeiro, a nossa conclusão acaba por tomar uma cara familiar. O antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Logo, a conclusão é falsa. Se nós temos premissas verdadeiras e conclusão falsa, o argumento é inválido. E nesse caso leva o nome de sofisma. Mais à frente nós faremos alguns exercícios onde veremos na tabela verdade como identificar um argumento inválido. E a título de curiosidade, na época do Sócrates havia um grupo de oradores especialistas em vencer debates. E eles se utilizavam muito desse recurso, o sofisma. E assim ficaram conhecidos como sofistas. E o Sócrates detestava essa turma, pois estava bem claro que a função deles, muito bem remunerada por sinal, era apenas vencer debates ou fazer a defesa de clientes, não se importando nem um pouco com a verdade dos fatos. E muitos séculos depois, o filósofo Arthur Schopenhauer, viria a publicar um livro interessante e até engraçado chamado 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate. A quem se interessar, eu recomendo, pois são bem curiosas essas estratégias. Enfim, pessoal, concluímos essa aula sobre argumentos lógicos. Estamos nos encaminhando para o final da teoria de nossa disciplina e com mais 2 ou 3 aulas vocês terão visto praticamente tudo que se cobra em concurso. E aí nos dedicaremos a exercícios dos mais variados tipos e de diversas bancas, certo? Na próxima aula trataremos do uso dos diagramas e na descrição desse vídeo vocês encontram os links para todas as aulas anteriores. Se essa aula foi útil para vocês, espero que tenha sido, não esqueça de dar aquela curtida aqui embaixo do vídeo à direita, compartilhar e principalmente se inscrever no canal para que sejam sempre informados das novas postagens. Basta clicar no botão vermelho aqui embaixo à esquerda, ok? Um grande abraço, obrigado pela atenção e bons estudos para vocês. Fui.